Muito boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Sejam bem-vindos, né? Que bom que a gente pode estar aqui. Hoje pela manhã eu achei que eu ia estar sozinho com os voluntários, até brinquei, tivemos uma reunião hoje pela manhã com todos os voluntários ali, para a gente orar e ter um tempo para conversar e tudo mais. E aí eu falei, olha, se por acaso tiver pouca gente, vocês permaneçam no culto para dar ibope, por favor, né? Mas hoje nós estávamos com a igreja de manhã cheinha, a gente louva a Deus por isso, né? Até eu brinquei com o pessoal da manhã, falei que era tudo pobre, né? Porque você estava aqui no feriado prolongado, é tudo pobre, que não tinha dinheiro para viajar, né? Já vocês já não. Vocês já podem ter viajado e voltado, tá certo? Então não vou brincar agora que vocês são pobres, porque pode ter gente que já viajou e voltou de viagem. Mas muito bem, nós estamos trabalhando com os irmãos essa série de mensagens, enfermidades da alma. Já vimos 2 temas até aqui, ansiedade e medo. Ah, pastor, eu perdi, eu não sabia. Sem problema, você pode acessar pelo YouTube, né? As mensagens são transmitidas ao vivo, agora, por exemplo, estamos ao vivo transmitindo, mas, ao mesmo tempo, depois elas são editadas e ficam lá, disponíveis para você assistir também. Normalmente, na segunda-feira, nós já subimos as mensagens e você pode acessar e ouvir sobre esses temas. Então, já falamos sobre ansiedade e sobre medo, e hoje nós vamos falar sobre cansaço. Hoje eu quero falar com você sobre cansaço. Mas eu não quero abordar aqui aquele cansaço comum, aquele cansaço normal. Após um dia intenso de trabalho, é normal você chegar em casa cansado, né? Após uma semana cheia de afazeres, é normal você se sentir cansado. Aqueles que viajam, aqueles que atendem muita gente, que conversam com muita gente, às vezes tem que trabalhar no comércio, eu fico em pé muito tempo, eu fico nessa cidade para lá e para cá, eu sou Uber e chego cansado, às vezes em casa. Isso é normal. Depois de um dia intenso de trabalho, é normal, né? Ou de uma semana intensa, cheia de coisas, é normal. Aqueles, por exemplo, aqui que têm filhos pequenos, é normal, né? Ou seja, tem que acordar cedo, tem que aprontar a criança, tem que levar a criança para a escola, ou as crianças, ir trabalhar, trabalha o dia inteiro fora, chega em casa no final do dia, ainda tem janta para aprontar, roupa para lavar, casa para limpar, tarefa da criança para ajudar a fazer. Então, chega às vezes, quando se deita na cama ali para dormir, que cansaço. Normal você olhar para a pessoa que está do lado, se você conseguir ainda falar, mas que canseira hoje, que cansaço que eu estou. É normal, esse é o cansaço normal, é o cansaço habitual, é tranquilo, né? Agora, não é sobre este cansaço que eu quero falar com você. Hoje eu quero falar sobre esgotamento. Sobre esgotamento. Quando você sente que as suas energias foram totalmente drenadas e você vive uma rotina. E não é só, hoje eu estou cansado, ontem eu também estava, hoje eu estou e no outro dia você continua. Ou seja, é dia após dia, semana após semana, mês após mês, esse cansaço vem sobre a sua vida. Nessa parte de introdução, eu vou utilizar um pouco de um livro escrito por um filósofo sul-coreano. Apesar de ser sul-coreano, ele não vive na Coreia, ele é professor numa universidade em Berlim. Ele tem alguns livros escritos, um dos livros escritos é exatamente esse, A Sociedade do Cansaço. E neste livro é interessante como que ele aborda a situação do nosso mundo nos dias de hoje. Como é que o nosso mundo está vivendo, como é que nós estamos vivendo no dia de hoje. Então, Byung-Chul Han, ele traz, num primeiro momento no seu livro, uma relação direta entre os sofrimentos psíquicos, como a síndrome de burnout, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente conhece como TDAH, e o aumento dos casos de depressão na nossa sociedade. Para ele, todas essas coisas estão relacionadas ao modo, ao estilo de vida, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. E não só com relação ao trabalho, ao modelo de trabalho que se instituiu, mas também nas últimas décadas, o advento da internet e também das redes sociais. Tudo isso tem colaborado, tudo isso tem fortalecido para a forma como nós estamos vivendo e aquilo que tem vindo sobre as nossas vidas. Então, no seu livro ele pergunta por que tudo isso está acontecendo, né?
Por que tantas pessoas diagnosticadas com TDAH? Por que tantas pessoas depressivas? Por que tantas pessoas com síndrome de burnout? Por que tantas pessoas estão vivendo esses dramas na sua vida? E quando pergunta por que tudo isso está acontecendo, ele pergunta, será que é meramente porque hoje a ciência está mais avançada? Será que é meramente porque hoje nós temos maior facilidade para diagnosticar os problemas? Ou será que isso está profundamente relacionado ao estilo de vida que estamos vivendo? Byung-Chul Han, ele também diz que a sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar. E o que é a sociedade disciplinar? Aí ele está citando um outro filósofo chamado Michel Foucault. Esse outro filósofo diz que aquilo que o meu pai viveu, os meus pais viveram, aquilo que eu, inclusive, já cheguei a viver, isso não existe mais nos dias de hoje, que é o que ele chama de sociedade disciplinar. A sociedade disciplinar é aquela sociedade industrial, quando os trabalhadores batiam ponto, quando os trabalhadores tinham hora para começar, mas tinha hora para terminar. Era pesado, mas tinha limites. Você talvez possa puxar, eu posso puxar o tempo que meu pai trabalhava, ele tinha horário para sair de casa, tinha horário para que o ônibus passasse para pegá-lo, ele e os outros trabalhadores. Ele tinha horário para chegar no trabalho e para começar a trabalhar, e tinha horário para terminar. Isso não temos mais hoje. Muitos de nós já não têm isso mais hoje. Essa sociedade disciplinar já não existe mais. Então o que existe hoje? Segundo ele, a sociedade do século XXI não é mais essa sociedade disciplinar, mas é a sociedade do desempenho. No lugar de proibição, de mandamento ou lei, entra um projeto, iniciativa e motivação. Quando uma pessoa é contratada, por exemplo, nos dias de hoje, quando ela participa ali da reunião para ser contratada, normalmente ali eles já falam, olha, aqui nós não seguimos horário, ou aqui o que nós precisamos são de projetos, você tem que entregar o seu projeto. Não se fala mais de limites, se fala de projeto. Ninguém vai ficar vigiando você, ninguém vai ficar vendo se você está ou não trabalhando. É você que precisa se automotivar, você que precisa ter autodisciplina, você tem que ter a capacidade de empolgar-se a si mesmo pelo aquilo que você vai entregar. Ou seja, há uma tremenda confiança no ser humano, na capacidade que o ser humano tem, dele superar os limites, dele ter a capacidade de performar cada vez melhor. Você pode ser cada vez melhor, você pode fazer cada vez melhor. Aquelas pessoas que atuam no mundo corporativo hoje, quantas vezes a sua empresa contratou esses coachings famosos, né, que cobram 50, 60, 80, 100, 120 mil reais para dar 1 hora ali de palestra, para tentar convencer você de que você pode. Você já deve ter participado, talvez, de eventos assim lá na sua empresa, onde você pode, onde você tem que ter determinação mental, você precisa ter determinação emocional, você precisa acreditar mais em você, você precisa acreditar no Deus que existe dentro de você. E qual é o Deus que existe dentro de você? O seu eu. Você precisa acreditar mais no seu eu, você é capaz. É interessante que isso que eu estou falando aqui é de uma forma bem tranquila, exemplificada, através de filmes e de séries. As pessoas aqui mais da minha idade, né, um pouquinho, né, talvez assistiram esse filme chamado Cisne Negro. É um filme de 2010, que conta a história de uma bailarina. É uma bailarina que ela é submetida a essa ideia de superação. Você pode dançar melhor, você pode se superar, você pode se tornar melhor, você pode fazer melhor. Ou seja, ela precisa ter uma performance melhor, porque ela está no palco, ela precisa ser a bailarina principal, ela precisa dançar como ninguém, ela precisa superar as demais. Então, aquilo que é colocado sobre ela acaba destruindo, ela acaba se autodestruindo. A capa, inclusive, tem aí o seu rosto sendo partido, e eu gosto muito, principalmente dessa imagem, porque exemplifica exatamente aquilo que aconteceu. Ela acabou se autodestruindo diante dessa pressão, diante dessa ideia de superação. Mas aqueles que não são tão da minha idade, são os mais novos, os jovens, os adolescentes, provavelmente não assistiram Cisne Negro, porque é um filme de 2010, mas estão acompanhando essa série chamada O Urso.
está presente na Star+, mas também na FX, também passa essa série. Essa é uma série com muita repercussão nos dias de hoje. E ela trabalha basicamente a mesma questão, só que não como a bailarina. Aqui nós temos um chefe de cozinha. É um chefe de cozinha que precisa se superar. Ele busca a sua perfeição, ele precisa fazer um prato cada vez melhor, ele precisa se superar ali na cozinha, e simplesmente ele vai se autodestruindo, e não apenas se autodestruindo, mas acabando também com a vida daqueles que estão ao seu redor. São filmes, séries, mas que trabalham exatamente essa situação. Ele diz que a sociedade disciplinar é a sociedade dominada pelo não. Existia uma certa negatividade, né? Mas essa negatividade poderia até gerar loucos e delinquentes. Mas a sociedade do desempenho, que é a sociedade dos dias de hoje, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Em que aspecto? Por exemplo, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, se, por exemplo, o seu trabalho era de segunda a sexta-feira, e o seu patrão chegasse em você e falasse assim: você pode estar aqui amanhã? E você falasse assim: não, amanhã eu não posso. Tudo bem. Você podia falar não. Tudo bem, amanhã de fato não é o seu dia de trabalho, sem problema nenhum. Hoje, se o seu patrão chega para você, você só trabalha de segunda a sexta, mas seu patrão chega para você: você pode estar aqui amanhã? Ele já nem pergunta se você pode. Ele fala: eu espero que você esteja, amanhã nós temos um evento, eu espero que você esteja aqui amanhã. E se você falar assim: não, mas amanhã não é meu dia de trabalho, se prepara, segunda-feira passa do RH. Aquela promoção não sai. Aquele mais novo que entrou e que foi no sábado, esse vai ser promovido, ser colocado no lugar que você tanto almejava. Por quê? Porque você não pode estar aqui ao sábado. Eu não posso contar com você. Você não chegou, você não superou aqui as minhas expectativas. Você precisava trabalhar mais, você precisava fazer mais, você precisava estar aqui. Então, hoje é uma cobrança muito grande, a gente não fala mais não. Diante das situações, nós não dizemos não, não por causa do medo. Se eu falar não para o meu patrão, o que ele vai pensar? Se eu falar não para o meu patrão, ele pode me mandar embora. Por acaso, você que é patrão, você está numa situação um pouquinho melhor. Mas o empregado aí, que é submisso a você, ele está em desespero. Ainda mais numa situação de crise como estamos vivendo, eu posso ser mandado embora. E se eu for mandado embora, e agora? O que vai acontecer comigo? Ou o que vai acontecer comigo na minha idade? Se por acaso eu falar não. Então as pessoas hoje não falam mais não. Não existe essa negatividade, existe uma certa positividade. As pessoas pensam de forma positiva, elas respondem positivamente, mas o que isso tem gerado? Isso tem gerado pessoas depressivas e gerado pessoas fracassadas. É isso que Han está trabalhando, está trazendo aqui para nós. Deixa eu apontar para você alguns números atuais, bem atuais. A síndrome de burnout, ou talvez algumas pessoas nunca ouviram falar sobre isso, mas essa é uma síndrome que é exatamente a ideia de esgotamento, né? Talvez no segundo semestre, se der certo, eu trabalhe algumas mensagens com você só sobre esse tema. Mas a síndrome de burnout, ela acomete 30% dos trabalhadores brasileiros, segundo o Ministério do Trabalho. Isso não são dados, são dados segundo o Ministério do Trabalho. 30% dos trabalhadores brasileiros são diagnosticados com burnout. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos diagnosticados. É o segundo país do mundo. 27 trabalhadores são afastados no Brasil por dia em decorrência de burnout. Amanhã, 27 pessoas serão afastadas, porque estão esgotadas. 27, mais 27 na terça, mais 27 na quarta, assim por diante. 27 por dia. E quando você olha os diagnósticos da última década, aumentaram 1000%. Estou falando de 2015 para cá, de 2014 para cá, aumentaram 1000%. E aí quando você olha para esse número, 1000% de aumento, esse aumento é decorrente da maior precisão no diagnóstico, ou é por causa da relação de trabalho que nós temos tido? É porque a ciência evoluiu? É porque os médicos evoluíram, a medicina evoluiu? Ou é porque nós estamos vivendo um contexto de trabalho e nós não estamos sabendo lidar com este contexto de trabalho nos dias de hoje? Ele continua, outra frase interessante que ele traz nesse livro, ele fala que a hiperatividade contemporânea conduz a uma espécie de esgotamento espiritual. Eu acho interessante essa expressão, porque esse filósofo não é
Primeiro, ele é um filósofo, e segundo, ele não é cristão. Né? Primeiro, ele é filósofo, segundo, ele não é cristão. Mas ele está dizendo que a hiperatividade contemporânea conduz a uma espécie de esgotamento espiritual. Ele não está falando de esgotamento físico ou de esgotamento emocional, ele fala de um esgotamento espiritual. Contra o tédio ósseo, que constitui o ponto alto do descanso espiritual, o indivíduo afunda-se inquieto na atividade gerada pelos estímulos. Mas, pastor, não entendi. O que ele está querendo dizer aí? Bom, deixa eu dar um exemplo bem claro para você. Você vai ao médico amanhã. Você vai ficar ali na sala de espera talvez uns 30, 40 minutos. Tem 5, 6 pessoas ali na sala também esperando, ou o mesmo médico ou alguns outros médicos que trabalham naquela mesma clínica. O que as pessoas estão fazendo ao seu lado? O que elas estão fazendo? Você vai pegar um avião, sei lá, ou você vai pegar um ônibus, está ali no terminal para pegar um ônibus, ou lá na rodoviária para pegar um ônibus, ou lá no aeroporto para pegar um avião. Tem 100 pessoas, 200 pessoas ao seu redor. O que essas 100 pessoas, essas 200 pessoas estão fazendo? Essa é a realidade. É interessante porque nós estamos falando aqui, nós não conseguimos. O que Han está dizendo é que nós não toleramos o tédio. E a gente acha um tédio. Ficar silêncio, né, é um tédio. Nossa, que tédio. Né? Os nossos cultos mudaram. Por exemplo, os nossos cultos mudaram muito. Nós não temos um tempo de silêncio. Nós não temos um tempo parado. Não dá para ter. Vamos supor, se por acaso eu tivesse a equipe de louvor falasse assim, os irmãos podem se assentar, aí os irmãos se assentam. Que nem nós, enquanto nós estamos assentando aqui, já está sendo lançado na tela o vídeo que vai chamar a mensagem. Eu já estou subindo no palco, terminou o vídeo e já começa a falar. Agora imagina, se não tem nada disso, a equipe de louvor senta e eu fico sentado ali no banco, esperando todo mundo descer, tranquilamente descer, aí eu subo devagar, venho aqui devagar, pego o microfone, aí eu vou lá, tomo um copo d'água, aí eu pego o negocinho para mudar os slides, aí eu volto aqui, em silêncio, eu abro a Bíblia, começo a folhear a Bíblia para achar o texto, abro o meu sermão, coloco o sermão aqui num papel, aquilo que eu vou ler, posiciono meus óculos, isso demorou 2, 3 minutos, e você está aí parado, 2, 3 minutos, olhando para tudo isso daqui, o que você vai achar? Que tédio, não aguento isso, eu não suporto isso, que tédio, tem que ficar aguardando o pastor, tem que ficar esperando o pastor, meu Deus, não podia ser mais rápido? Será que o pastor já não podia subir com a mensagem pronta, já tudo aberto, com óculos no rosto, com a água já pronta, o negócio, tudo na mão? A gente não consegue mais esperar, a gente não suporta mais esperar, a gente não suporta o tédio, ficar em silêncio, ficar sozinho, aguardar, a gente não suporta. Essa é a realidade dos dias de hoje, a gente não suporta, a gente não tolera. Nós vivemos numa sociedade avessa ao tédio, a gente não tolera o tédio, a gente não tolera o silêncio, a gente não tolera a solitude. A gente acorda de manhã e vai tomar banho, e já acorda de manhã e vai tomar banho e coloca já alguma música para tocar. Alguns vão tomar banho de fone de ouvido, porque existe fone de ouvido à prova d'água. Quando eu fui comprar as coisas para minha casa, as torneiras, esses negoceiros, fui numa loja aqui na Ceará, só produto caro, né? Eu achei bonito. Quem me viu chegando na loja falou, nossa, tem dinheiro, né? Mas tinha dinheiro, não podia comprar. Marca cara, não podia. E ali tinha um chuveiro que eu fiquei encantado, o meu filho ficou encantado. Era um chuveiro que tocava música. Você podia conectar o chuveiro ao Bluetooth do celular. Você entrava para tomar banho, ouvindo a música que você quer. Você ligava o chuveiro, ele começava a cantar, a tocar a música que você queria. Olha que delícia! Tomar banho ouvindo a música, sem precisar ter que deixar. Tudo por Bluetooth, que coisa mais legal. Mas a gente, essa é a realidade. A gente acorda e vai tomar banho, já vai ouvir uma música, vai ouvir um podcast, já liga a televisão para saber as notícias. Eu estou tomando café, eu estou ouvindo o que está acontecendo no mundo, a guerra disso, bomba não sei daqui, é a inflação, é não sei o quê. A gente vai ouvindo as notícias e a gente já entra no carro. Meu carro é assim, provavelmente o seu também. A gente entra no carro, eu não preciso ligar o rádio. O rádio liga sozinho. Ele já está conectado na minha playlist. No que eu ligo, ele já começa a tocar aquilo que eu estava ouvindo, se eu estava ouvindo lá no quarto alguma coisa. Ele já começa a tocar automaticamente, se eu estava ouvindo ou no celular, ou no iPad, ou se eu estava ouvindo lá no meu computador, onde eu estava ouvindo, ele já abre, automaticamente começa a tocar a mesma música. Eu não paro. E a gente vai assim.
O tempo todo, a gente come, ouvindo, a gente come, o tempo todo. Por quê? Porque a gente não suporta o silêncio. A gente não suporta essa solitude, a gente não suporta o ócio. A gente não suporta, tudo isso é um tédio. Ram, ele diz que, e visto a existência de uma tolerância bem pequena para o tédio, há uma tolerância para ficar paradinho, quietinho, há uma tolerância bem pequena para isso. Também não se admite aquele tédio profundo que não deixa de ser importante para um processo criativo. O ano passado eu realizei um congresso, ajudei na realização de um congresso de pastores da denominação. Na escolha de músicos, queriam estar ali no contato com esses músicos. Um deles é um músico chamado Stênio Márcios. Ele não é famoso, ele tem muitas músicas lindas, letras lindas. Stênios, ele tem muitos momentos de depressão profunda na sua vida. Inclusive agora, ele está num estágio, nesses últimos meses, de um estágio de depressão profunda. Mas conversando com a sua esposa, eu falei, mas é normal? Ele falou, não, é normal, de vez em quando, já desde a adolescência ele tem esses momentos. Então, ora, ele está bem, ele não é uma pessoa que se relaciona com pessoas, ele não conversa, ele não se relaciona. Lá no evento, por exemplo, ele subia no palco para tocar, cantar, e ele já não ficava no mesmo ambiente, porque ele não suporta isso daqui. Ele não suporta a gente, ele não suporta conversar, ele entra em pânico diante de pessoas, de conversa e tudo mais. Quando ele toca, ele não quer aplauso, ele não quer nada, ele fica em silêncio, olhando para o violão e olhando, não olha para as pessoas, ele não conversa com pessoas, e esse é o jeito dele. Aí eu falei assim, mas como você consegue, né? Ou como ele consegue passar por esses momentos de depressão desse jeito? Ela fala, pastor, eu não sei, é Deus da graça, mas a maioria das músicas dele, a maioria, ele compõe exatamente nesses momentos de depressão. As músicas mais importantes, as que são mais, ele compôs exatamente nos momentos de depressão. Nesses momentos que ele está no quarto, que ele está trancado, que ele está sozinho, que ele está isolado, nesses momentos de depressão é o que ele compõe, são as melhores composições. Como a nossa cultura não suporta o tédio, é interessante a gente observar porque a nossa cultura hoje é tão rasa. Isso explica porque as composições contemporâneas são tão rasas. O pessoal aqui de cabelo branco, repare as músicas que nós cantávamos ou ouvíamos, a profundidade das letras, as letras das canções que nós cantávamos. Eu, por exemplo, quando estudava no ensino médio, eu tinha lá, na aula de língua portuguesa, tinha lá os textos, as canções do livro de língua portuguesa, para a gente entender, para a gente compreender o que está sendo escrito ali, a profundidade daquela música, do que está por trás daquela música. Hoje, qual é a profundidade das músicas? Com todo respeito àqueles que gostam de sertanejo universitário, mas qual é a profundidade das músicas hoje? Já reparou? Qual é a profundidade que temos de música hoje? Olha para as letras da música da Anitta, olha para o sertanejo universitário. Qual é a profundidade, querido? Não vou nem falar para você olhar para o Pablo Vittar, senão você vai, né? Qual é a profundidade das músicas hoje? Eu não estou falando de hoje, não, estou falando de algum tempo daqui, né? De um tempo para trás aí, para cá, né? É o Seguro-tchan, Amarro-tchan, e Seguro-tchan, é a boquinha da garrafa, é coisa nessa direção, e aí? Essa é a profundidade da música. Qual é a profundidade? Nenhuma. Raso. É algo raso. Eu pergunto para você, quem é o grande pintor da atualidade? Quem é o grande pintor? Nós que já tivemos tantos, né, artistas importantes, qual é o grande pintor da atualidade? Quem são os grandes escritores da atualidade? Primeiro, a gente não tem nem paciência para ler. O mundo de hoje não tem paciência para ler. Os nossos jovens não têm paciência para ler um texto. Tanto é por isso que não vão tão bem no vestibular. Não vão tão bem no Enem. Por quê? Porque eu não consigo ler e compreender e interpretar o que está escrito aqui.
preguiça de ler. Por quê? É a geração TikTok. Eu assisto um vídeo de 15 segundos, eu tenho que ouvir uma notícia em 15 segundos, eu tenho que entender do assunto em 15 segundos, tudo é 15 segundos, e aí como é que eu faço? Como é que eu aprendo? Aí me desculpa, quando as coisas são muito superficiais, quando não há profundidade, como é que eu vou aprender? É a mesma coisa, queridos, como é que é possível você ter uma aula rápida e profunda? Um sermão rápido e profundo. Não tem como. A gente tem que fazer alguma coisa muito mais demorada, mas com mais profundidade. Porque não tem como eu ser profundo se eu for rapidinho. Não tem como ser. É por isso as nossas redes sociais. Repare o que de bom tem nas nossas redes sociais. Os vídeos, os reels. É quanto tempo? 30 segundos? 15 segundos? É isso. Como é que você aprende? Você vive em si alguma coisa em 30 segundos? Como é que você vai se aprofundar em 30 segundos? Essa é a geração de hoje. É a geração do desempenho. Então não tem, é por isso que é tudo muito superficial, tudo muito superficial. São vidas que não convivem com descanso, vidas que não convivem com silêncio, vidas que não convivem com a solitude, são vidas que tendem a serem rasas e tendem a serem superficiais em todas as coisas. Rede social não tem profundidade, não tem profundidade, porque é tudo rápido. E não tem como ser rápido e profundo ao mesmo tempo, é impossível, não tem como. Ele também nos fala a respeito do que tem acontecido nos dias de hoje com relação à atenção. Ele diz que a atenção profunda é cada vez mais deslocada por uma forma de atenção bem distinta que ele chama de hiperatenção. E aí, hiperatenção não significa uma atenção focada, pelo contrário, é pelo contrário. Essa atenção dispersa se caracteriza por uma rápida mudança de foco entre diversas atividades. Vamos abrir o confessionário? Você está na frente da TV assistindo uma série, mas você fica na frente da TV assistindo a série? Ou você fica na frente da TV assistindo a série e ao mesmo tempo mexendo na sua rede social? Participo de reuniões, às vezes o camarada está com reunião presente, a pessoa ali na frente, ele está com o notebook aberto aqui, o computador aberto, respondendo e-mail e olhando no celular, respondendo o WhatsApp ou as redes sociais, tudo ao mesmo tempo. Ele está focado em alguma coisa? Não, ele não está focado nem lá, nem cá e nem cá. Ele está focado tudo ao mesmo tempo. É o que ele chama de hiperatenção. Não existe um foco. Eu estou atento a muitas coisas, mas esse atento é bem entre aspas. Eu não estou atento absolutamente muita coisa, não. Eu estou olhando, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas eu não estou atento a isso. E o que isso gera, queridos? Isso gera cansaço. Eu estou participando de uma reunião, respondendo e-mail, vendo WhatsApp, respondendo uma ligação, respondendo um comentário, vendo o que a pessoa está fazendo. Eu estou tudo ao mesmo tempo. O que isso gera? Cansaço. Esgotamento. Porque nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos criados para isso. A sociedade do cansaço surge da união de todos esses fatores. O modelo de trabalho atual, com a imersão de uma sociedade digital que está o tempo todo nos cobrando. Vamos imaginar, só imagine comigo como mudou, como as coisas mudaram. Vamos pensar há 50 anos, não precisa ser muito tempo não, há 50 anos. Quantas pessoas um advogado atendia há 50 anos? Não é porque não tinha demanda. É porque há 50 anos eu precisaria sair de casa, pegar o meu carro, ou pegar uma condução, ir até o escritório do advogado para conversar com ele. Tinha que chegar lá, falar com a secretária ver, encaixar, falar, aguarda um pouquinho que ele vai te atender, e eu tinha que... Aí eu estava, hoje eu não vou semana que vem, hoje eu deixo. Hoje você precisa ir até o escritório do advogado para conversar com ele? O que você faz hoje? Você manda um WhatsApp. E ai se ele não me responder. Os médicos, sua criança estava doente, ou você estava doente, o que você tinha que fazer? Eu tinha que pegar o meu carro, sair, entrar no carro, ou pegar uma condução, pegar um táxi, pegar alguma coisa, ir até o médico, esperar, aguardar minha consulta, um momento, ver se tinha jeito de me encaixar, E aí ficar ali aguardando, ou ir num posto de saúde, em algum lugar, ficar ali aguardando até ser atendido. Como é que é hoje? Hoje eu mando um WhatsApp, fala, meu filho está doente, meu filho está com uma febre, o que eu dou para ele?
Doutora, meu filho foi 2 vezes já ao banheiro com diarreia, o que eu posso dar para ele? Você vai ao médico? Não, você aciona o médico. Você aciona. Essa é uma profissão que eu não gostaria de ter. Ser acionado o tempo todo. De madrugada, estou lá dormindo, tem mãe me importunando, principalmente pediatra. Minha filha está aqui, gritando, mãe, o que eu faço? O que você faz? Seja mãe, né? Vive agora. Aproveita. O embala aí, fica com ele a noite inteira. O que vai fazer, queridos? É acionado o tempo todo. E isso não é só um médico, isso não é só um advogado, isso somos todos nós. Nós estamos tirando férias hoje. Você tira férias como você tirava antigamente? Antigamente nós saímos de férias, nós ficávamos 20, 30 dias de férias. 20, 30 dias que eu não queria saber da empresa. 20, 30 dias que ninguém ligava para mim, ninguém me incomodava, ninguém me importunava. Hoje, quem tem esse privilégio de tirar férias, ficar 20, 30 dias e não ser importunado? Ah, não, mas eles não mandam WhatsApp. Mas você está lá no grupo da empresa. E você está acompanhando o grupo da empresa, do WhatsApp ali, do que estão postando toda hora. E você fica ali vendo o que estão postando, o que estão falando. Você tira férias? Não. Alguns de nós têm tirado férias, e isso eu acho, né? Tem tirado férias, mas tiro férias e levo o notebook. Eu tiro férias, mas o meu celular não fica desligado. Tem gente que fala, pastor, eu estou saindo de férias, mas o senhor pode ligar a qualquer instante, a qualquer momento o senhor pode ligar que eu atendo. Como é assim? Como é que a qualquer momento? A última coisa que eu quero, queridos, é atender alguém nas minhas férias. Mas já fui cobrado com relação a isso, né? Como assim o senhor não atende? Eu estou de férias. Não, mas o senhor tem que atender. Como que eu tenho que atender? Ou eu descanso a minha cabeça, ou eu paro um pouco para descansar e curtir a minha família, o lugar onde eu estou, ou eu fico atendendo você online. Agora, se for para ficar atendendo pessoas pelo WhatsApp, por que eu saio de férias? Não é mais fácil ficar trabalhando 365 dias e vivendo a vida aqui? Mas tem muitos de nós que não temos mais férias. Nós não descansamos mais, não tiramos mais férias, não temos mais final de semana. Os professores que estão aqui, por exemplo, quem era professor na escola, trabalhava na parte da manhã, dava aula de manhã, saía meio-dia da escola. O que acontecia? Na sexta-feira, ele só ia lembrar de escola na segunda-feira para ir para a escola. Sábado e domingo ele não pensava em escola. Hoje, conversa com qualquer professor. No sábado e domingo chove mensagens da coordenação. Que tem que aprontar isso, tem que fazer isso, tem que mandar a prova, tem que apresentar isso, tem que mandar as notas, tem que... não tem descanso. E por que não tem descanso? Porque não tem, você tem que trabalhar. É a sociedade do desempenho. E você não pode falar não. Você tem que corresponder às expectativas. Ou seja, tudo isso se tornou muito intenso. O acesso se tornou muito intenso. E essa é uma das fontes, se não for a maior fonte do nosso cansaço nos dias de hoje. Eu termino com uma das frases de Han, dizendo que as pessoas dessa geração estão vivas demais para morrer e mortas demais para viver. E vamos dizer a verdade, se a gente está cansado, os nossos adolescentes estão piores. Os nossos adolescentes já nasceram cansados. Repara como eles são cansados, eles se arrastam. Adolescente se arrasta. Adolescente vegeta. É a coisa mais louca do mundo. Eles vegetam. Eles se arrastam. Você pode reparar, os adolescentes andam assim, ó. Eu estou mentindo? Dá desespero. Né? Eles acordam cansados, mas estão de férias. Não, mas já acordou cansado. Já acordou cansado. Pede alguma coisa para o seu filho fazer. No nosso tempo, quando pediu, os nossos pais pediam para a gente fazer. Ai, se a gente não fizesse, não fizer naquela hora. Vai lavar o banheiro, já na hora. Você já pegava o balde e já pegava o produto e ia lavar o banheiro. Hoje você fala para o filho, vai lavar o banheiro. Estou tão cansado. Cansado do quê que você fez? Não fiz nada. O que você fez? Ficou o dia inteiro assistindo, jogando. Vai lavar o banheiro. Está morrendo. Essa é a geração do cansaço. Que não aguenta o tédio. Bom, mas qual é a solução para tudo isso? Qual é a solução? Ele nos diz que a proposta seria uma vida contemplativa. E é interessante porque essa terminologia é uma terminologia cristã, vida contemplativa, é uma terminologia cristã. Mas a igreja, nenhuma igreja hoje usa mais essa linguagem, vida contemplativa. Porque até os nossos cultos nós não temos tempo para contemplar mais nada. Né? Irmãos, alguns mais antigos aqui, que participaram de igreja lá atrás,
Algumas igrejas falavam assim, por exemplo, né? Vamos ter um tempo de oração silenciosa. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, nós vamos ter um tempo de oração silenciosa. Hoje, se eu fizer um tempo de oração silenciosa, acho que a hora que eu abrir os olhos, eu já não tenho mais ninguém na igreja, está todo mundo dormindo. Na oração silenciosa, o pessoal vai começar a roncar. Se eu ficar 2, 3 minutos em silêncio aqui, repara, não, vamos ser bem sinceros, repara quando vai falar em alguma programação, vamos fazer 1 minuto de silêncio. Repara quanto tempo demora 1 minuto de silêncio. 10 segundos. É o que o povo aguenta. Não dá para ter 1 minuto de silêncio. 10 segundos de silêncio até eu posso aguentar, mas 1 minuto de silêncio, não. 1 minuto não dá. É muito tempo. Nós não temos mais essa ideia de contemplação, essa ideia de nós pararmos um pouco para refletir. É interessante que um filósofo não cristão diz que a saída para o problema do cansaço nessa sociedade é a redescoberta de uma vida contemplativa. Uma vida contemplativa, entre as coisas, é saber dizer não. Saber dizer não para as redes sociais, não para o celular, não para mais um projeto, não para mais uma atividade, não para o rádio do carro, não para a televisão ligada enquanto eu tomo um café ou alguma refeição, não. É aprender a dizer não. E como isso é libertador. Como isso é libertador. Aqueles que sofrem porque não conseguem dizer não, sofrem. Eu já sofri e muito. Alguém chegava, vai pastor, agora, por exemplo, poderia estar morto. Alguém chegava, pastor, vamos. Pastor, vamos fazer, vamos. Pastor, estou afim de ficar a noite inteira aqui na igreja orando. Vamos ficar a noite inteira aqui orando? Vamos. Eu falava, vamos. Michael estava a pregar, vamos. Hoje eu falo, não, com a maior tranquilidade. Não tem um peso na consciência para falar, não vou, não. Hoje não vou. Quer ficar? A chave está aqui, ó. Deus abençoe. Eu ligo lá na empresa e digo que você vai ficar aqui a noite inteira orando. Fica à vontade. Não tem problema nenhum dizer não hoje. Pastor, o senhor podia ir na minha casa essa semana? Se eu posso. Eu falo, não, essa semana eu posso, consigo. Agora, essa semana eu não consigo, eu falo, me desculpa, essa semana não dá. Essa semana eu não posso. Sem nenhuma dificuldade. É urgente? Caso de morte? Não, caso de morte, então eu vou. Tá certo? Dá um jeito. Não é caso de morte. Então, se não é caso de morte, dá para ser na outra semana? Dá, então na outra semana eu vou. Com a maior tranquilidade, mas tem gente que não consegue. Né? E aqui, ele está dizendo exatamente isso. Que nós precisamos aprender a dizer não para muitas coisas que nos são oferecidas. E onde nós podemos aprender o que é uma vida contemplativa? Todos nós conhecemos esse texto aí de Mateus 11, 28 e 29. Podemos ler todos juntos? Acho que a gente consegue. Vamos ler todos juntos isso? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Nós lemos muito esse texto, já ouvimos muito esse texto, mas às vezes não atentamos para a expressão que está aí no meio. Aprendam de mim. Quando você está cansado e sobrecarregado, você não chega em Jesus, ali até Jesus, e ele diz para você assim, no meu nome você não está mais cansado. Não. Quando você chega cansado e sobrecarregado até Jesus, ele olha para você e fala assim, aprenda comigo. Aprenda de mim. Olhe para mim e aprenda comigo para você ter descanso para a sua alma, para você não ter um infarto da alma, como o sul-coreano diz no seu livro. Agora, como é que eu posso aprender com Jesus? Eu quero utilizar alguns textos do capítulo 1, alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, só para você entender como é que a gente pode aprender com Jesus a termos uma vida liberta aí desse cansaço, desse esgotamento. Marcos capítulo 1, verso 28, diz que as notícias a seu respeito, a respeito de Jesus, se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Bom, e aí começaram os problemas de Jesus. Porque popularidade atrai demanda. E você pode substituir a palavra popularidade por reconhecimento. Reconhecimento atrai demanda, atrai trabalho. Vou dar uma dica aqui para você. Você quer ser uma pessoa mais desocupada? Quer ser uma pessoa mais desocupada? Trabalhe mal. Seja um péssimo profissional. Advogue mal. Atenda mal seus pacientes.
Faz um serviço porco no dente das pessoas. Seja um dentista ruim, né? Eu sou costureira. Faz tudo errado. Faz uma barra mais curta que a outra. Entrega aquela roupa toda torta para a pessoa. Eu sou cabeleireira. Estraga o cabelo da pessoa. Danifica, deixa a pessoa careca. A mulher vai para ficar loira, ela sai careca do salão. Seja um péssimo profissional. O que vai acontecer com você? Você vai ter muito tempo livre. Ninguém vai, gente ruim. Agora, quando o camarada é bom, todo mundo quer ir. Quando o salão, cabeleireiro lá, a cabeleireira é boa, todo mundo quer ir, não tem agenda. Por quê? Todo mundo quer ir. Esse médico é bom. Quando o médico é bom, todo mundo quer ir. Não tem agenda. Eu só tenho daqui a 2, 3 meses para agendar. Puxa, 2, 3 meses, mas eu pode agendar, porque daqui a 2, 3 meses eu vou, mas eu vou. Porque esse camarada é bom, ele vai resolver o que eu estou passando aqui. Agora, quando o camarada é ruim, você já nem vai. Aí tem tempo livre. Então, seja ruim naquilo que você faz. Dica número 1. Pastor, não quero trabalhar tanto. Seja péssimo, seja horrível, seja um negócio. Hoje falaram para mim assim, pastor, não seja ruim não, seja meia boca. Não precisa ser tão ruim. Meia boca já... Então, seja meia boca. Medíocre, né? Seja meia boca, faz uma coisa malemar ali, vai empurrando com a barriga que talvez você tenha mais tempo livre. Mas quando você olha aqui, Jesus, as notícias correm rapidamente a respeito de Jesus. E qual é a consequência dessas notícias correrem? Verso de número 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios. Eu acho interessante, ou seja, anoiteceu, o sol se pôs, ou seja, é final de dia. Jesus estava olhando para o relógio, falando, são 6 horas da tarde, quero ir para casa, colocar um chinelo, tomar um banho, colocar um pijama, assistir uma série, eu quero descansar, desligar o celular, eu quero descansar um pouco. E o que acontece? Um monte de gente vai para a porta da casa. E não é 1 ou 2, 3 ou 4, não. O texto diz que o povo levou todos os doentes. Todos os endemoniados foram levados até a presença de Jesus, ou seja, não são 8 horas da manhã, eu não estou começando a trabalhar agora para vocês trazerem tanta gente, é noite, é tempo de descansar, é tempo de parar, e o pessoal levou um monte de gente para Jesus curar. Por quê? Porque é bom. Esse cara pode resolver a nossa situação, ele pode trabalhar a nossa vida, ele pode nos curar. Essa é a agenda de Jesus, uma agenda cheia, uma agenda estendida. Mas como é que Jesus lidava com essa agenda cheia? Como é que ele lidava com essa agenda estendida? Verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Aqui eu quero destacar 2 práticas espirituais esquecidas por nós, cristãos, ocidentais, capitalistas, pós-modernos da sociedade do desempenho. Silêncio, solitude. Jesus, enquanto todo mundo está dormindo, Jesus se levanta para ter um tempo a sós. Eu sou cercado por muita gente, eu preciso ficar sozinho um pouco. Muita gente falando no meu ouvido, muita gente falando na minha cabeça, muita gente falando, eu preciso de um tempo de silêncio. Silêncio e solitude. Quer algo mais silencioso que a madrugada? Diante de tantas vozes pedindo ajuda, fazendo perguntas, Jesus precisava de silêncio para ouvir o Pai. Cercado de tanta gente por todos os lados, Jesus precisava de algum tempo para ficar sozinho, solitude. Mas o que acontece na nossa vida como cristãos, nessa sociedade do desempenho? Né? A gente não consegue ficar sozinho. A gente não consegue mais ficar em silêncio. E sabe por quê? Quem é talvez um dos grandes responsáveis por isso? Isso daqui, é bênção. Mas ao mesmo tempo isso daqui é uma desgraça. É bênção. Mas ao mesmo tempo isso daqui, o meu celular, eu não sei o que é toque do celular há anos, porque eu não suporto o toque de celular. Aquelas mensagenzinhas, eu não suporto isso. Meu celular é há anos, há pelo menos desde quando eu saí de Dourados, né? Isso foi em 2000
desde 2011, eu não sei o que é, já faz 13, 14 anos que eu não sei. Meu celular não sabe o que é som, porque eu não suporto. Eu não suporto. Isso daqui, o tempo todo. A gente não consegue ficar. Eu estou lá, de manhã, 8 horas da manhã, é o meu tempo. Quero ter um tempo para orar e para... E vai apitando. É Instagram, é Facebook, é WhatsApp, é e-mail, e é gente, e vai apitando. Sabe o que eu faço? A maior parte do meu celular, sabe como é que ele fica? Nem agora ele está. Ele está no modo avião. Alguém quiser falar, não vai conseguir falar. Porque, queridos, você pode achar a coisa mais absurda, mas já teve muita gente que ligou para mim enquanto eu estava pregando. Porque isso não para. Enquanto eu estou pregando, tem gente ligando. Pô, mas será que não sabe que eu estou na igreja domingo pregando? Não sabe. Mas eu vou ligar, porque o pastor tem que me atender. Então, isso é muito complicado. Isso daqui, e a gente precisa de um controle muito grande, porque senão bate desespero. Eu preciso ficar olhando, eu preciso ficar jogando, eu preciso ficar olhando o que estão falando, o que estão postando, quem está viajando, quem está comendo, o que está comendo, aonde que foi, e o que aconteceu. Eu fico sabendo da vida de todo mundo pelo Instagram e pelo Facebook. E eu tenho que ficar olhando, e consumindo, sem necessidade. A solitude e o silêncio são práticas fundamentais para a saúde emocional. Você precisa diariamente de tempo, de silêncio e solitude. Jesus está em silêncio, Jesus está em solitude, mas ao mesmo tempo Jesus está em oração, na presença de Deus. Nós cristãos temos uma herança de séculos, de milênios, de prática, de solitude e de silêncio, mas nós abandonamos isso. Nós não aguentamos ficar em silêncio, nós não aguentamos ficar parados, nós não aguentamos mais contemplar absolutamente nada. Não aguentamos mais. É interessante o que acontece logo em seguida, né? No verso de número 36 diz que Simão e os seus companheiros foram procurar Jesus. E ao encontrar Jesus, o que disseram? Todos estão te procurando. Se naquele tempo tivesse celular, estaria todo mundo mandando mensagem de WhatsApp para Jesus. Onde o senhor está? O que o senhor está fazendo? Tem um monte de gente aqui na porta da casa. O povo trouxe mais endemoniados. Tem mais gente para o senhor curar. Volta para cá rápido. A fila está aumentando. Nós já colocamos as pessoas em ordem alfabética. Nós já colocamos aqui em ordem. Nós precisamos que o senhor venha. Nós precisamos que o senhor retorne. É o povo dizendo. Foi isso que Pedro respondeu para Jesus. Senhor, todos estão te procurando. E aqui é interessante essa frase de Pedro. Porque essa é uma frase para gerar culpa. É uma frase que tem gerado culpa nos dias de hoje. Por exemplo, tem um funcionário, ele está com ele tem 1 hora, 40 minutos, sei lá quanto tempo ele tem para almoçar. Aí ele pega, trouxe uma marmitinha, ele está lá no cantinho da loja, ele está lá num sábado, lá no cantinho da loja, comendo a sua marmitinha, de repente entra alguém lá e fala assim, está aqui comendo, a loja bufando de gente, você fica aí comendo? Aquilo gera o quê? Culpa. Mas por que gera culpa? Você tem horário de almoço. Agora não é hora de atender, agora não é hora de conversar, agora é minha hora de descansar. Você teve a sua, agora é a minha. Mas as pessoas jogam isso. Tem tanto projeto e você está aí parado, tem tanta coisa para fazer e você está aí sem fazer nada. Você vai tirar férias agora, com tanta coisa que a gente tem para fazer, a gente joga culpa na pessoa. Para quê? É exatamente a frase aí. Todos, Jesus, estão te procurando. Todos. Mas é interessante a resposta de Jesus, no verso 38. Jesus responde, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. É interessante a gente observar algo aqui. Quando você pratica o silêncio e a solitude, você ganha ciência, não só da presença de Deus, mas você sabe exatamente o que você deve ou não fazer. Quando você não tem tempo de solidão, de solitude, de silêncio, consequentemente você não escuta a voz de Deus. E você acaba fazendo aquilo que as pessoas mandam você fazer e não faz aquilo que Deus quer que você faça. Simão diz, vem Jesus, vamos descer, tem muita gente para o Senhor atender, e Jesus diz, não, nós não vamos descer. Olha a importância de dizer não, nós não vamos descer, nós vamos para outro lugar inclusive, nós não vamos para Cafarnaum.
Nós vamos para outro lugar, tem outros povoados vizinhos, eu preciso pregar a essas pessoas também. Mas Jesus, tem tanta gente, não, nós não vamos. Eu não vim para curar todas as pessoas, eu não vim para expulsar todos os demônios, eu não vim. Essa não é a minha missão, não, nós não vamos descer. Como é que Jesus diz não? Jesus diz não porque ele sabe muito bem qual é a sua missão, qual é a sua tarefa. O que de fato ele tem que fazer. Jesus tinha ciência de que ele não fora chamado para curar todos os enfermos, ele não fora chamado para libertar todos os endemoniados, ele tinha uma missão neste mundo e nos momentos de silêncio e solitude, isso intensificava ainda mais na sua vida. Ele sabia o que podia e o que não podia fazer, o que devia e o que não devia fazer. Aí eu parto para a quarta e última expressão aqui, né? Terceira, desculpa. E depois temos ligada já a quarta. Isso me mostra simplicidade. Jesus simplifica a sua vida. À medida que ele ora, à medida que ele entende quem ele é, ele simplifica a sua vida. E não apenas simplifica a sua vida, ele também descansa, que é a quarta e última palavra aí, que é sábado. São 4 práticas espirituais que a gente precisa urgentemente resgatar, senão a gente vai se perder. Solitude, silêncio, simplicidade e sábado. Sabe por que você não tem tempo para a solitude? Sabe por que você não tem tempo para o silêncio? Porque a sua vida é muito complexa. E queridos, a gente não apenas tem uma vida complexa, a gente complica a vida dos nossos filhos. A gente complica a vida dos nossos filhos. Hoje eu consigo olhar para trás e graças a Deus eu nasci numa família pobre. Sabe o que eu fazia? Acordava cedo e estudava de manhã, mas à tarde eu tinha tempo para fazer as tarefas de casa, eu tinha tempo para brincar com os meus amigos na rua. Eu tinha vida. Tem história para contar. Brincava na rua até tarde. Chegava morto, cansado em casa, apenas para tomar um banho, jantar e dormir. Hoje os nossos filhos têm tudo. Eles têm inglês, eles têm espanhol, eles têm japonês, eles têm chinês, eles têm piano, eles têm balé, eles têm informática, eles têm tudo, eles têm psicólogo, eles têm tudo, só não tem vida. A agenda deles é lotada, só não tem vida. Só não vivem. Não vão ter história para contar. Infelizmente, a gente complica a vida dos nossos filhos. A nossa vida é complicada. A gente complica, a gente deveria simplificar a nossa agenda. Tem muita coisa que pode ser tirada, tem muita coisa que a gente faz que não deveria fazer, não tem necessidade de fazer, mas a gente continua fazendo. E aí, quando a gente simplifica a nossa vida, abre espaço na nossa agenda para silêncio, para solitude e para descanso, que é o sábado. O texto que eu queria e termino lendo é o texto de Marcos, capítulo 2, verso 27, onde diz: E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quando estavam ali discutindo a respeito do sábado, existiam tantas regras sobre o sábado, como se o homem devesse servir o sábado. E Jesus diz: vocês não entenderam, Deus não criou o sábado para que o homem fosse escravo dele, mas Deus criou o sábado para que o homem se tornasse livre e pudesse descansar. Quando a gente fala sobre o sábado, alguns textos precisam vir à nossa mente, né? Alguns textos precisam vir. Gênesis capítulo 2, que é a história da criação, no verso 1 a 3, diz que assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. É importante que a gente perceba algo. Muitas vezes nós não conseguimos descansar no final de semana, porque durante a semana a gente não trabalhou o tanto que deveria trabalhar. A gente procrastinou, a gente ficou disperso, a gente gastou tempo demais assistindo série nas redes sociais. Nós não fizemos o trabalho de segunda a sábado. O que acontece? Chega o domingo, eu preciso trabalhar. O dia que era para eu descansar, eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu não fiz o que tinha que fazer durante a semana. Eu não cumpri o que eu tinha que cumprir durante a semana, porque eu fiquei disperso em tantas outras coisas. No momento em que eu deveria estar descansando, eu levo o computador para casa para trabalhar. Repare,
Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Esse verbo repete 2 vezes. Deus descansou, Deus descansou. Aí a pergunta que eu faço, por acaso Deus se cansa? Não. Mas por que Ele descansou? Para que eu e você aprendêssemos qual é o ritmo da criação. E qual é o ritmo da criação? 6 dias se trabalha e 1 dia se descansa. Esse é o ritmo. Gênesis 1 e 2 não foi escrito com o objetivo da gente ficar comparando o texto com a ciência. Gênesis 1 e 2 é sabedoria de vida. Gênesis 1 e 2 foi escrito para que a gente entendesse que a criação tem um ritmo. E quando você tenta nadar contra esse ritmo, você se esgota. Você se esgota. Existe um ritmo. Deus no primeiro dia trabalhou e chegou no final do dia e Ele falou, chega por hoje. Chega por hoje. Segundo dia Ele trabalhou, chegou no final do dia, o que Ele disse? Por hoje está bom, chega por hoje. Terceiro dia Ele trabalhou, olhou para tudo que fez, falou, muito bom, chega por hoje. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, 7º descansou. Aí a pergunta que eu faço, em algum momento do nosso dia, a gente chega em casa e diz, chega por hoje. Desliga o celular, desliga o computador e diz, chega por hoje. Já estudei demais por hoje, já trabalhei demais por hoje, já conversei demais com pessoas por hoje, chega por hoje. A gente tem conseguido fazer isso? Existe um outro texto que a gente também precisa colocar os olhos, que é o texto de Êxodo 20, onde nós temos os famosos 10 mandamentos. E Deus é tão direto, né? Tão objetivo, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, mas quando fala do sábado, nós temos 4 versículos, 8, 9, 10 e 11. Aí não está o verso 10, só está o 8, 9 e o 11, porque era texto demais para colocar no slide. Por que Deus precisa falar tanto? Por que Ele não diz assim, descanse no sábado? Não trabalhe no sábado. Não poderia só ter falado isso? Mas Ele coloca tudo isso daqui, ó. E Ele começa dizendo, lembra-te. Sabe por que Ele começa dizendo, lembra-te? Porque a gente se esquece. A tendência nossa é se esquecer de descansar. Essa é a tendência nossa. Ele começa dizendo, não se esqueça, porque é fácil se esquecer. E é interessante uma outra coisa, nas nossas igrejas, se uma pessoa adultera, isso é um escândalo. Se uma pessoa dá um mau testemunho, se uma pessoa levanta um falso testemunho, se uma pessoa rouba, qualquer coisa, a gente fica escandalizado, passível de disciplina, passível de ser repreendido pelo conselho. Mas você já viu alguém ser repreendido porque trabalha demais? Porque não descansa? Alguns presbíteros estão aqui, por acaso alguma vez vocês já disciplinaram alguém? Porque essa pessoa trabalha demais, ela não tem descansado um dia? Nós não repreendemos ninguém por isso, pelo contrário, a gente admira. A gente admira o empresário que vive para o seu negócio, a gente admira o profissional que dá o seu sangue, que dá a vida, que sacrifica os seus filhos pelo sucesso, pelo trabalho. E aí a gente percebe essa relativização que nós temos com relação ao descanso. As demais outras coisas são pecados, mas trabalhar no domingo, trabalhar no dia de descanso, para nós não é pecado. Isso é correto. E se esquece que isso daqui não caiu. Querendo você ou não, quando você trabalha no seu dia de descanso, você está pecando. Queira você ou não. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, nele farás todos os teus trabalhos, mas o 7º é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia Deus descansou. Trabalhará 6 dias, é simples, trabalha 6 dias, faz tudo nos 6 dias. Ah, mas como é que, pastor? Organize a sua agenda, melhore a sua agenda, priorize coisas na sua agenda, pare de ficar gastando tempo com o que não precisa, priorize tudo aquilo que você tem que fazer em 6, resgate o 7º dia para você descansar. Deixa eu dizer uma coisa aqui sobre o sábado. O que nós precisamos entender com relação ao sábado? Primeiro, o sábado é um estilo de vida que respeita o ritmo da criação. O sábado não é um dia. O sábado diz respeito a um estilo de vida. Diariamente, eu e você precisamos dizer, chega por hoje. Chega por hoje. Diariamente, chega por hoje. Você deve parar, tem hora
de parar. E aí me desculpa, se você não parar, você vai ser parado. Quem não para, um dia vai ser parado. Então, a hora de parar, você deve saber a hora que você tem que trabalhar e a hora que você não tem mais que trabalhar. A hora que algumas coisas têm que sair da sua agenda, porque isso já tem levado atraso à sua vida. Tem trazido atraso a você. O sábado, o Shabat, é um estilo de vida. E aqui existe uma coisa que às vezes nós olhamos e lemos o texto e não percebemos o texto da criação. Existem 3 momentos que Deus abençoa na criação. Você já reparou isso? Deus cria os animais e abençoa os animais. Deus cria o homem e a mulher e Deus abençoa o homem e a mulher. E Deus descansa no sábado e abençoa o sábado. 3 bênçãos nós temos na criação. Quando Deus abençoa os animais, é para que eles sejam férteis, para que eles se multipliquem, para que eles encham a terra. A bênção é sobre fertilidade. Quando Deus abençoa o homem e a mulher, a bênção também é com relação à fertilidade, para que eles multipliquem, para que eles povoem a terra. Mas por que Deus abençoa o sábado? Aí eu digo para você o seguinte: o sábado gera vida. Quando a gente descansa, você se torna criativo. Se por acaso hoje, que era o seu dia de descanso, você trabalhou como ninguém, e você está pregado, como é que você vai para o seu trabalho amanhã? Acabado. Você produz? Não. Tem criatividade? Não, estou cansado. Estou cansado. Não consigo. Não vê a hora de ir para casa. E às vezes arrasta a semana inteira. Se você tivesse descansado hoje, amanhã você seria outra pessoa. Por quê? Porque você descansou. O descanso gera vida. Bom, isso porque eu perguntei, será que está cheio? Eu não consegui enxergar o treco aqui para ver se estava cheio. Descanso gera vida. Nós precisamos descansar. Com relação ao sábado, uma segunda coisa: sábado é um dia para parar. Parar. Descansar. E esse parar está ligado a descanso e adoração. Descansar e adorar. Essa é uma regra básica que você tem que perguntar para si mesmo toda vez, né? 2 perguntas que você tem que fazer em toda e qualquer atividade que você vai fazer no seu dia de descanso. Primeiro, essa atividade me traz descanso ou cansaço? Sábado e domingo, fica em casa. O que você vai fazer? O que você vai fazer gera cansaço ou gera descanso? Não, gera cansaço. Então tira da sua agenda. Não, vou aproveitar o meu domingo, vou roçar, vou carpinar, eu vou rebocar uma parede. Meu Deus do céu. Hoje não é dia para isso. Hoje não é dia para isso. Mas é o único dia que eu tenho. Então, não é dia para isso. Escolheu o dia errado. Né? Então, está gerando cansaço? Não faça. Tira da sua agenda isso. Né? Outra pergunta que você tem que fazer: com isso eu estou adorando a Deus? Eu posso terminar aqui, por exemplo, é um tempo de adoração a Deus? Mas eu posso sair daqui e comer uma pizza com a minha família, não posso? É um tempo de adoração a Deus? Estou com a minha família, estamos comendo, estamos conversando, batendo papo, é um tempo de adoração a Deus? Ontem ter saído com os amigos e ter comido uma pizza, né? É um tempo de adoração a Deus? Está descansando? Estou. Está adorando a Deus? Estou, dependendo da conversa. Se for uma roda de escarnecedores, você não está adorando a Deus. Mas se não for, dependendo da conversa, você está adorando a Deus. Né? Se estiver enchendo a cara, você não está adorando a Deus. Mas se estiver tranquilo, tomando uma Coca-Cola Light, está adorando a Deus. E assim por diante. Deu para entender? São 2 perguntas que nós temos que fazer sempre. Mas sábado é tempo de descansar, de parar, descansar e adorar. E por fim, sábado é uma prática que nos mantém livres. E é interessante, não sei se você já observou isso também. Êxodo 20, Deus dá os 10 mandamentos.
Deuteronômio 5, Moisés, 40 anos depois, repete os 10 mandamentos. Só que quando Moisés repete os 10 mandamentos 40 anos depois, ele acrescenta o verso 15 de Deuteronômio 5. Ou seja, já era grande, ele torna um pouquinho maior. E ele diz: lembra-te que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Escravo não descansa. Escravo trabalha 7 dias por semana. Escravo trabalha de manhã, à tarde e à noite. Escravo tem que estar à disposição do seu Senhor a hora que ele quiser. Escravo não descansa. O que Moisés está dizendo aqui? Guardem o sábado, porque vocês eram escravos, mas agora vocês não são mais. E por que eu termino com esse versículo? Porque hoje tem muita gente que se diz livre, mas é um escravo. Se você trabalha de domingo a domingo, você não é livre, você é escravo. Se você trabalha manhã, tarde e noite, você não é livre, você é escravo. Se você precisa estar disponível para o seu patrão 7 dias na semana, 24 horas por dia, você não é livre, você é um escravo. Pense nisso. Você é livre ou você é escravo? Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Como que eu vou dar descanso para vocês? Aprendam de mim. Qual é o ensino de Jesus? Como é que eu posso aprender com Jesus? O que é que Jesus quer que eu aprenda com Ele? Jesus quer que eu aprenda com Ele 4 coisas bem simples: solitude, silêncio, simplicidade e sábado. O que é que Jesus quer que eu aprenda com Ele? 4 práticas espirituais que nos mantêm longe do esgotamento. Tenha um tempo a sós. Fique um pouco sozinho. Tenha um tempo a sós. Eu preciso, irmãos, ter sempre um tempo a sós. Eu sou cercado de gente, acionado por gente. Eu preciso ter um tempo a sós, todo dia. Tenha um tempo a sós. Tenha um tempo em silêncio. Desliga o celular. Desliga o Spotify, o Deezer, o YouTube. Desliga as redes sociais. Tenha um tempo em silêncio. Fique em silêncio. Não liga a TV não. Não liga as coisas não. Fique em silêncio. Fique em silêncio. Como era gostoso antigamente a gente ir para a roça. A gente não pegava celular na roça. Hoje tem Starlink. Hoje a internet chegou na roça. Você está na roça para descansar, tem trabalho. Ah, pastor, liguei para o senhor não atendeu. Não pegava celular lá. Que bênção quando não pegava celular lá. Hoje pega. Aí eu não consigo comer o doce de leite no tacho mais, no fogão a lenha. Irmãos, fica em silêncio um pouco. Aqueles que têm a oportunidade de ir para o meio do mato, vai para o meio do mato. Vai, né? Sentir cheiro de mato. Vai descansar. Descansa a cabeça. Nós precisamos de tempo de silêncio. Ouvir os passarinhos. Ouvir as araras. Deixar os ruídos deste mundo. O que nós precisamos? Simplificar a vida. Nós precisamos simplificar a vida. Simplifica a sua agenda. Tem muita coisa que está aí que não precisa. Nós tivemos uma experiência interessante. Eu estive numa reunião em março com todos os presidentes de presbitério e de sínodo do Brasil inteiro. E lá foi entregue para nós um papel onde a gente tinha que preencher 20 coisas que nós, como pastores, tínhamos que fazer todas as semanas. Todas as semanas. Coloca aí 20 coisas que vocês precisam fazer todas as semanas. Eu confesso para você, preencher os 20, faltou. Tinha mais coisa que a gente podia colocar ali. No meu caso, faltou. Aí o cara que estava ali liderando, conduzindo, ele falou, bom, a cada 2 você elimina. Tem 20 aí, você elimina, só escolhe um, você só pode escolher um. Risca o outro, só escolhe um, que é mais importante a cada 2. E a gente foi escolhendo o que era mais importante a cada 2.
Ficaram 10. Ele falou, muito bem, desses 10, agora você escolhe 5. Risca 5. Só escolhe 5. Olha para aí e escolhe 5 que são mais importantes. Aí nós escolhemos, eu escolhi com dificuldade, mas aquilo que eu considerava os 5 mais importantes. Ele falou, muito bem, desses 5 só escolha 3. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Os outros 2 você já descarta. Aí depois ele trabalhou com todos os pastores dizendo, bom, o que você está olhando aí na frente? O que está aí diante dos seus olhos é o que é importante. O resto é só preencher a agenda. Faça isso também. Olha, coloca tudo aquilo que você faz durante a semana. E liste, vai riscando e coloca numa gradação o que é importante. Você vai perceber o que é importante. E aquilo que você tem que gastar o seu tempo. Tem muita coisa que você faz que não tem importância nenhuma e que não te leva a nada. Só faz você perder tempo. E ir empurrando as coisas e chegar no dia que você deveria descansar, tem que trabalhar. Porque eu não simplifiquei a minha vida, eu não simplifiquei a minha agenda. E por fim, descanse. Pare. Pare. Se você não parar, você será parado. Tem muita gente que se gaba, não, porque eu não desligo, porque eu trabalho, porque eu fico. Vai. Uma hora, não, pastor, porque tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro. Quanto mais trabalhar, mais dinheiro. E quanto mais dinheiro, poupe. Você vai gastar tudo isso em remédio lá na frente, em médico lá na frente. Que você está acabando com a sua vida. Você vai ter muito dinheiro, mas não vai ter família. Vai ter muito dinheiro, mas não tem esposa. Vai ter muito dinheiro, mas não vai ter filho. Vai ter muito dinheiro, mas não vai saber o que é um neto. Vai ter muito dinheiro. Vai dar bons presentes. Mas você vai olhar para trás, não tem álbum, não tem foto, não tem momento. Pense nisso. Descanse. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Jesus quer que você aprenda e pratique essas 4 práticas. O que é que você precisa rever na sua vida? O que é que você precisa fazer? Pai, nós, nessa noite, ouvimos a palavra, muita coisa, muita informação, mas a gente pode simplificar tudo isso. Quando olhamos para a nossa vida, para a nossa agenda, para a nossa semana, para tudo aquilo que temos que fazer, tem muita coisa importante, mas tem muita coisa desnecessária. Tem muita coisa que nós temos colocado como prioridade, mas não é. E nós não temos descansado como deveríamos descansar. Alguns de nós não têm tempo de descanso, não tem dia de descanso. Trabalha de segunda a segunda, de domingo a domingo. Não tem férias, não tem feriado, tem só trabalhado. E isso gera esgotamento. Às vezes já estamos no meio do ano e estamos esgotados. Nem sabemos como vamos conseguir chegar até dezembro, por conta desse esgotamento. Então o Senhor trabalha a nossa vida. Nós precisamos ficar mais a sós. Precisamos ficar mais tempo em silêncio. Precisamos simplificar a nossa vida, a nossa agenda. Ver aquilo que é importante, necessário e o que não é. Precisamos riscar muita coisa que temos feito e deixar muita coisa de lado que tem consumido o nosso tempo. Nós precisamos descansar. E temos que entender, quer seja o sábado, quer seja o domingo, quer seja a segunda ou qualquer outro dia da semana, nós precisamos parar e descansar. Trabalhe isso na nossa vida. Em cada um de nós. Trabalhe. Nós precisamos, ó Deus, ser chacoalhados por essa palavra, para não vivermos esgotamento na nossa vida, para nos livrarmos disso, para mantermos longe o esgotamento, qualquer síndrome de burnout ou qualquer outra coisa, que a gente aprenda a ter silêncio, a ficar a sós, a simplificar a vida e também a aprendermos a descansar o tempo necessário para o nosso corpo, para o nosso organismo. Obrigado por esse tempo aqui.
Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estiveram, aqueles que estão acompanhando em casa. Obrigado pelo domingo que tivemos, tanto manhã quanto noite, pelos cultos, pelas pessoas. Te agradecemos pelas ofertas, pela arrecadação, pela contribuição de cada um. Aqueles que fizeram hoje, aqueles que têm feito ao longo dos meses, do mês, ao longo das semanas. Obrigado, Deus, por cada vida, por cada contribuição. E que o Senhor nos abençoe grandemente. Que o Senhor abra as janelas dos céus, que as suas bênçãos sejam derramadas sobre cada um de nós. Ao sairmos daqui, Pai, leva-nos para casa em paz e em segurança. E que a gente tenha uma semana abençoada na Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde você. Que o Senhor sorria para você e presenteie você. Que o Senhor olhe para você bem nos seus olhos e o faça prosperar. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor do Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada em nome de Jesus.